Graças a Deus, continuamos avançando nos exames. Na semana que vem, dia 17, tem então cateterismo. Tem toda uma preparação complicada para esse cateterismo, porque como eu tomo medicação para afinar o sangue, né, por conta da arritmia, então tem um preparo meio dolorido de injeções e tudo, mas estamos no processo de preparação para esse cateterismo e os últimos exames para depois, então, eles agendarem a data da cirurgia. Obrigada a todos que têm orado por mim 7 horas ainda. e peço que continuem Não é orando, 7 horas. porque a batalha ainda está em acontecimento, né? Nós vamos estudar hoje uma coisa que acontece com a gente todos os dias, e a gente precisa estar preparado para essa batalha diária que acontece conosco. Nós vamos falar hoje sobre a situação muitas situações que a gente vive, que nós chamamos de provação. E a Bíblia fala que é provação. Inclusive, em Tiago, eu deixei aberto aqui, e eu vou ler depois um texto que fala especificamente sobre provação. Dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida e que muitas vezes a gente não sabe lidar ou não entende o que fazer para lidar com situações como essa. E a gente precisa aprender todos os dias. Essa que é a realidade. Eu não acredito que tenha ninguém formado em provação. Não tem ninguém formado em provação, porque cada provação ela tem um aspecto diferente, ela tem ela deixa uma conotação diferente daquilo que a gente viveu. Ela mexe com aquilo que você já sabe. A aprovação realmente vem em situações em que você não espera, e isso tudo faz com que cada aprovação seja diferente na nossa vida. Umas aparentemente mais leves, mais fáceis de resolver, outras mais complicadas. Umas têm um espaço curto, outras são demoradas para terminar. E assim vai. E a gente vai vivendo em meio às provações. E o que acontece conosco, emocionalmente falando, e o que acontece conosco espiritualmente, a cada aprovação que a gente sofre? O que muda na minha vida, o que muda na sua vida a partir das provações que a gente tem? Tem pessoas que acham que provação é uma coisa eterna, não termina nunca. Nossa, irmã, eu estou vivendo na prova. Muitas pessoas falam isso, né? Eu estou vivendo na prova. Deus está me provando igual se prova ouro. E cada um tem o seu conceito de provação. Há 21 anos atrás, eu vivi um período que eu digo para vocês que, para mim, naquele momento, e hoje mesmo, depois de passado, foi uma grande provação. Nós tínhamos um escritório de vendas de plano de saúde, corretagem de planos de saúde. Eu e meu marido, nós tínhamos um escritório no centro da cidade, ali na Rua 7 de Abril, em São Paulo. E nós vivemos, depois que, por muitos anos trabalhamos com plano de saúde, depois abrimos o nosso escritório, contratamos pessoas, contratamos vendedores, treinamos equipes, fizemos todo um trabalho para a gente poder ter o nosso escritório e aí a gente realmente ganhar um pouco mais de comissões. E, infelizmente, depois de um ano e pouco, as coisas foram ficando mais difíceis e mais difíceis e mais difíceis, a ponto de nós, depois de algum tempo, acho que com 2 anos e meio mais ou menos, nós perdemos o escritório. Perdemos o escritório e perdemos tudo que nós tínhamos investido. E quando eu digo tudo, é lógico que tem o material, né, o financeiro, mas tem muito do emocional, muito do emocional. Na época eu não tinha formação em especialização da mente, das emoções, não era especialista nessa área, e o meu marido na época passou por uma grande depressão. Ficou muito, muito mal, muito doente, perdeu muito peso, a nossa situação não foi nada boa. E, consequentemente, a situação financeira também não. Nós tínhamos, na época, ainda os 4 filhos na escola adventista, tínhamos uma despesa alta mensalmente, e as crianças adolescentes na época, né, isso já foi há 21 anos atrás, e nós passamos todo tipo de dificuldades que vocês possam imaginar, e eu não vou descrever todas aqui. Mas o que eu quero dizer para você?
naquele período, eu me lembro de um dia como se fosse hoje. Nós chegamos da igreja depois do pôr do sol e nós sempre fomos envolvidos na liderança da igreja. Meu marido é ancião da igreja desde que ele era solteiro, praticamente. Ele foi um dos primeiros anciãos jovens da nossa igreja. Isso quando lá atrás ficou decidido que nós teríamos pastores jovens representando o departamento JA. Não sei quantos aqui se lembram disso. E ele foi então colocado como ancião e foi ancião a vida inteira, até pouco tempo atrás, quando a gente saiu para cuidar do nosso ministério. E eu me lembro daquele dia, nós chegamos, era um sábado, e nós chegamos e a gente estava passando por muitas privações, muitas. E eu me lembro que eu conversei, entramos no quarto e eu conversei com meu marido. Nessa altura a gente já tinha saído de casa, já tínhamos deixado a nossa casa, já tínhamos vindo morar na casa da minha sogra. Foram situações complicadíssimas. E eu me lembro que nós chegamos da igreja e sabia que ia ser uma semana dura. E eu entrei no quarto e conversamos, nós dois, e ele falou, olha, a situação é essa, essa, essa. E nós, então, conversamos um pouco e sabemos que seria uma semana muito complicada. E eu falei para ele, nós precisávamos de uma determinada quantia em dinheiro. E eu lembro que eu falei para ele, não temos outro jeito, né? A não ser ver se alguém pode nos ajudar. E ele entrou em contato com uma pessoa muito próxima e essa pessoa disse que não teria condições de nos ajudar e nós entendemos. E aí, deixada essa ligação, eu estava, irmãos, assim, vamos dizer, que já tinha transbordado toda a minha paciência e tudo que eu podia ter naquele momento, e eu lembro que eu falei para o meu marido assim, eu falei, Deus está rindo da minha cara. Eu disse dessa forma para ele. Eu falei, Deus está vendo o que nós estamos passando e Deus está se divertindo às nossas custas. Ele sabe o que nós estamos vivendo, ele sabe das nossas lutas, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe que nós não perdemos esse escritório por negligência, ele sabe que nós fomos roubados, e aí eu fui despejando tudo que era um momento de desabafo meu. E eu falei, eu só tenho uma compreensão do que Deus está fazendo comigo e com a gente nesse momento. Ele está rindo de mim, ele está tirando sarro da minha cara, porque não é possível. Porque não é possível. Porque se ele tivesse um pouco de amor por nós, ele não ia permitir que a gente chegasse nesse ponto. Porque, irmãos, a aprovação ou a dificuldade, ou o termo que a gente use, ela vai minando as suas forças. Seja problema financeiro, seja problema espiritual, seja problema físico, de saúde, vai minando as suas forças. E chega uma hora em que você não suporta mais. E eu estava naquele momento na minha vida há 21 anos atrás. E eu lembro que o meu marido, do meu lado, calado, não dizia nada, só me ouvia. E eu lembro que eu sentei do lado dele, ele colocou a mão no meu ombro e falou para mim, eu entendo o que você está passando. E lembro que, como eu falei, ele já estava num processo de depressão. E aquela conversa terminou ali, e eu chorei muito ali, desabafei a minha dor, e oramos juntos, não juntos naquele momento, mas oramos juntos por muito tempo por solução daquele problema. Passou-se uma semana, 2 semanas, eu não lembro exatamente quanto tempo daquele dia. A dor estava ali, não resolveu, chorar não resolveu, orar não resolveu naquele momento, nem naquelas semanas seguintes. Até que um dia eu estava próximos ali, eu não sei se uma semana, 2 semanas após, eu ouvi uma frase. E a frase dizia o seguinte: o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando eu ouvi essa frase, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu vivi essa experiência. Foi comigo. É um versículo bíblico. Eu não lembro nem mesmo quem foi que falou. Eu tenho a impressão de que eu estava assistindo uma reportagem com o Arineiro Oliveira e ele mencionou essa frase.
tenho a impressão, mas eu não posso garantir. No meio das minhas lembranças, eu só me lembro mesmo do versículo: o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando aquela frase caiu na minha mente, eu vi diante de mim tudo que eu tinha falado no sábado à noite. Toda a dor que eu tinha sentido, todas as lágrimas e todas as minhas reclamações. E quando eu olhei a frase, parece que Deus fez passar como um filme na minha frente. E eu olhei aquilo que eu fiz, eu não blasfemei contra Deus, não é nada disso. Estou falando do quanto que eu consegui expressar. E para mim, chegar a dizer que Deus estava rindo de mim, aquilo já era duro demais para eu falar de Deus. Mas o meu desespero me fez fazer aquilo. E eu acabei não me controlando e falando que Deus estava rindo de mim. E eu achava aquilo um grande erro. Mas até então eu não tinha tido nenhuma conversa com Deus particular sobre aquilo. E queridos, o verdadeiro amor lança fora o medo. Aquela frase mexeu comigo. Aquele versículo me trouxe a razão. E eu pensei, peraí, mas se o verdadeiro amor lança fora o medo, eu entendi que eu deveria amar a Deus e que se eu reconhecesse o quanto Deus me amava, eu não iria duvidar do que estava acontecendo. Eu iria entender que aquilo tudo tinha um propósito e que Deus estava comigo. E eu olhei e falei, meu Deus, que coisa mais absurda foi o que eu fiz. Porque o Senhor verdadeiramente me ama. Sou eu que tenho que desenvolver amor pelo Senhor. E aí eu falei assim, meu Deus, como eu estou errada. E caiu, irmãos, a ficha de uma forma que para mim ficou claro diante de mim o que eu tinha feito e como Deus estava agindo e que Deus jamais ia rir de mim. E eu lembro que no dia eu ainda falei para meu marido, Jó passou por isso. E Jó também achou que Deus ria dele. E aí, então, depois de 2 semanas, quando eu encontrei com esse versículo, e eu entendi que Deus me ama de verdade, na minha vida acabou ali aquela situação de eu desconfiar que Deus esteja judiando de mim, ou rindo da minha desgraça, ou rindo da minha luta, ou rindo das minhas perdas. O verdadeiro amor lança fora o medo. E aí eu comecei a entender que existem duas situações bastante diferentes na nossa vida. Uma é a aprovação que você está passando. E quanto a isso, eu quero ler uma coisa para vocês aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade. Permitir que vos afirme que as lutas e conflitos que têm que ser suportados, que têm de ser suportados no cumprimento do dever, a abnegação e sacrifícios que têm que ser feitos, se somos fiéis a Cristo, não são criados por Ele. Não são impostos por ordem arbitrária ou desnecessária. Não provém da severidade da vida que Ele requer que mantenhamos em serviço. Existiriam provas maiores e em maior número se recusássemos obediência a Cristo e nos tornássemos servos de Satanás e escravos do pecado. O que Ellen White está dizendo? Você não permita que os conflitos e as lutas te levem a acreditar que é Deus que está fazendo tudo isso. Porque provações muito piores vocês teriam se vocês fossem servos do diabo. Então, o que é provação e o que é consequência das nossas escolhas? É nesse ponto que eu quero chegar com você aqui. O que é provação e o que é consequência das nossas escolhas? Nós estávamos, dá licença. Nós estávamos num momento de perda, né?
Perdeu o escritório, estava perdendo dinheiro, estava no prejuízo, tinha dívida para pagar, tinha um monte de coisa. Perdemos a realização de um sonho que a gente tinha conquistado. Mas por que que nós perdemos? O que que nós fizemos? O que nós tínhamos feito de certo ou de errado? Qual era a nossa parte naquela bagunça toda? Tá que você, na hora da prova, você não vê isso. Você só vê que você está sendo atacado, você só vê que você está perdendo, você só vê que você está sendo diminuído muitas vezes. O seu orgulho muitas vezes está ferido. Você está sendo envergonhado, está sendo humilhado, e você não para pensar o que você fez, qual é a sua parte naquela bagunça toda. Então, o que é provação na vida da gente e o que é consequência das nossas escolhas? Irmãos, depois de algum tempo olhando, ouvindo, analisando a situação do nosso escritório, existia uma coisa que eu, desde o início, não gostava, mas que meu marido, na época, tinha decidido. Quando ele abriu o escritório, ele se uniu com os melhores amigos que ele tinha, também de vendas, e ele acabou fazendo uma sociedade com um outro vendedor que não era cristão, não era adventista. E aquilo veio na minha mente como, olha, esse é um dos pontos que não estava certo. Por que que Deus permitiu? Porque nós somos livres para escolher. Cuidado para você não colocar nas costas de Deus aquilo que Deus não tem nada a ver com isso. Uma coisa é provação, outra coisa são resultados das nossas escolhas e nós somos livres para escolher. Nós escolhemos, nós optamos em abrir um escritório e ter um sócio. Esse sócio não era cristão, não temia Deus. Nós nunca trabalhamos sábado, nunca abrimos escritório sábado, não era isso. Mas era um homem que tinha um outro pensamento totalmente diferente do meu marido. E a gente só foi vendo isso conforme o decorrer do tempo. E quando ele começou a perceber que estava sumindo dinheiro, sumindo clientes, aí ele começou a, opa, o que está acontecendo aqui? Mas quando isso aconteceu, já era tarde. Então, até onde Deus era culpado daquela grande situação, daquela terrível situação? Mas tá que demorou anos para que a gente percebesse isso. Na hora da dor, você não vê outra coisa. Na hora da dor, você quer que Deus te livre. Senhor, me livra disso, me livra daquilo, por favor, me livra. O Senhor não é Deus? Então me livra. Como se nós fôssemos os bons, os perfeitos, e a nossa justiça que valesse, e não a justiça de Deus. Então, muitas vezes, meus queridos, muitas vezes, e não são poucas, nós queremos que Deus nos proteja como uma mãe protege o seu bebezinho de cair ou de pôr o dedo na tomada. Só que nós não somos mais bebezinhos. Quantos de nós estamos na igreja desde que nascemos? Os meus netos são a 5ª geração de adventistas na minha família. Isso não tem nada a ver, não tem mesmo, mas pelo tempo, já é bastante tempo, né? Meus avós na minha infância já estavam me ensinando no caminho do Senhor. Meus tios continuaram essa tarefa. Minha mãe continuou. Aí eu passei para os meus filhos. Ensinamos os nossos filhos até hoje. E os filhos agora vão ensinar para os netos. É bastante tempo falando de Deus, né? São mais de 90 anos na minha história. Quando meu avô morreu, ele tinha 94. E eu já estou com 61. Então, vejam, o que eu quero dizer para vocês é que tempo de casa não dá garantias de fé. Mas tem um peso na nossa história. É diferente de quem saiu ontem, infelizmente, de caminhos errados, ou de um caminho onde não tinha Deus, para hoje estar batizado dentro da igreja. Mas todo esse tempo de estrada não nos protege de nós acreditarmos que Deus é nosso empregado, que Deus é nosso servo e que Ele está aqui para nos servir. E isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. Deus não é nosso empregado. Deus é Deus. Eu que tenho que aprender a administrar a minha vida de maneira sábia, inteligente, para que eu possa me livrar de problemas que podem ser, sim, tirados da minha vida e obter forças de Deus para aqueles que são realmente provações. Existem situações que são provações, irmãos. Você não contribuiu para aquilo,
Você não deu nenhum fora, vamos dizer assim, né? Você não deu motivos. E ela veio. Ela vem, a aprovação vem. Quantas provações vieram na vida de Davi? Algumas delas ele foi atrás. Mas a grande maioria dos problemas com Davi eram os inimigos dele, que não davam para ele sossego. E buscavam um meio de matá-lo de qualquer forma. E a gente vê quantos salmos ele escreveu: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque os meus inimigos vêm contra mim como leões, querendo de toda forma me destroçar. E eu já não sei o que fazer. Mas também, quando ele pecava, ele falava, Senhor, tem misericórdia. Ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Pequei contra ti. Então, queridos, existem situações na nossa vida que são provações. E essas provações você sabe que são, porque o Espírito Santo não nos deixa sozinhos, não nos desampara. E ele vai iluminando a nossa vida. Mas existem situações que você está hoje chorando. Posso falar para você com certeza o que eu vou te dizer. Tem situações em que você está chorando, desesperado. E dizendo, Senhor, onde o Senhor está que não vê a minha dor? E Deus não tem nada a ver com isso. Foram suas escolhas que colocou você onde você está. Então, quanto mais rápido nós pudermos discernir entre uma provação e uma consequência de escolhas, menos nós vamos sofrer e mais rápido o problema se resolve. Esse é o segredo. Se não tivesse um segredo bom nisso, eu nem teria trazido esse tema. O que eu falei para você a meu respeito? Quando eu entendi que Deus não estava ali judiando de mim, irmãos, a minha vida se abriu, a minha mente se abriu de uma maneira que eu passei a ver Deus de outra forma. Eu falei, Senhor, muito obrigada porque o Senhor está aqui. O que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria da minha família? O Senhor não nos deixou desamparados, nós temos casa, nós temos comida, nós temos fé. As crianças estão na escola, o Senhor está provendo as coisas. E aí eu fui vendo a quantidade de bênçãos. Eu fui vendo os livramentos que eu tinha recebido, que o Paulo tinha recebido, que cada um dos nossos meninos estavam recebendo. E é interessante que o apóstolo Tiago diz o seguinte, e eu quero ler aqui. Olha só, Tiago 1, de 2 a 8. Prestem atenção. Meus irmãos, olhem que coisa incrível Tiago fala, e você fala, não é possível, esse homem era muito de Deus, né, para falar isso. Mas olha o que ele falou. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Prestem atenção na colocação de Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, não tem controle, né? Você vai sendo jogado. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olhem bem o que Tiago disse aqui. Deem graças a Deus pelas provações, porque são elas que vão fortalecer a sua fé. Eu jamais imaginei na minha vida que em algum momento eu agradeceria pelo que nós passamos lá atrás. Até porque lá atrás eu achava que era provação, né? Depois de entender que não tinha nada a ver com provação, mas que era consequência das nossas escolhas, eu só posso dizer, Senhor, obrigada por nos livrar, porque para onde mais nós iríamos naquela situação? Nos endividar mais? E como que a gente pagaria todas essas dívidas? Deus disse chega, no momento em que a gente ainda podia suportar aquilo.
E nós nos livramos daquela sociedade, nos livramos daquele escritório, nos livramos de tudo aquilo. E a nossa vida teve um novo começo. Vida se divide no antes e depois daquela frustração tão grande pela qual nós passamos. Então, meus queridos, nós precisamos agir inteligentemente, foi o que o apóstolo Tiago disse aqui agora. E se você não tem inteligência suficiente para discernir o que está acontecendo na sua vida nesse momento, não tem problema. Peça a Deus. Ele diz, peça a Deus e a todos ele dá, ser-lhe-á concedida. Concedida o quê? Sabedoria, entendimento, visão pelo Espírito. Para que você possa falar, peraí, isso aqui que eu estou passando não tem nada a ver com provação, não. Isso aqui fui eu que armei para minha vida. Fui eu que trouxe isso para cá. E aqui eu quero abrir um parênteses, muitas vezes as pessoas dizerem assim, mas eu orei a Deus e pedi um sinal e deu isso. Cuidado com essa oração e cuidado com essa pedição de sinal. Cuidado. Tem muita gente pedindo sinal para coisa que já está respondido. E Deus não responde o óbvio. Se já é óbvio, por que Deus vai responder? Deus é inteligente. Então, Deus não responde o óbvio, gente. Nós é que temos que saber por quais caminhos andamos e o que fazemos para a gente não se enfiar em problema. Porque nesse momento, sim, nós somos como crianças que saem pondo o dedo em tudo quanto é tomada, pondo o dedo no fogo, pegando faca, a gente faz isso. A gente brinca com a faca, quer passar a língua no corte da faca. Criança é assim. E você vê a criança, você fica aterrorizado, fala, menino, pelo amor de Deus, não faz isso. A criança está com uma faca, uma lâmina na mão, querendo passar a língua na lâmina da faca. E ela não está nem aí, ela não sabe do perigo. E nós fazemos a mesma coisa quando nos associamos a situações em que a gente não deveria fazer. E aí, depois que não dá certo, depois que você cai em tragédia, ou num problema, ou numa situaçãozinha que não era o que você queria, Senhor, onde o Senhor está que não vê minha dor? Eu acredito que todos nós temos que passar por situações em que a gente tenha que reconhecer o amor e o poder de Deus. Eu acredito veementemente nisso. Mas que bom se não fosse por tantas tragédias, que não fosse por tantos problemas, né? Mas como nós temos mania muitas vezes dessa história de, eu preciso pedir um sinal, Deus vai ter que falar comigo. Ou então eu já pedi, Deus já falou, eu posso fazer. Quem te disse que Deus falou? É muito conveniente Deus falar aquilo que a gente quer ouvir. Mas a vida cristã, a vida de crescimento é muito mais do que isso. É muito mais do que, Deus falou, eu pedi um sinal, Deus falou. É uma vida de consagração. Por que Deus falava com Davi constantemente? Porque era uma vida de comunhão com ele. Por que Saul não ouviu tudo que Deus falou com ele? Porque não tinha uma vida de companheirismo com Deus. Era diferente. E aí você pode até lembrar, peraí, mas Davi tinha companheirismo com Deus e pecou. Para justamente a gente saber isso mesmo. Para que hoje a gente, lendo a história de Davi, lendo a história de Saul, a gente possa falar, peraí, mas Davi também pecou. Porque, queridos, as tendências que nós temos, que nós herdamos, a influência dos ambientes em que a gente anda, a influência do que a gente ouve, do que a gente escuta, por isso o cuidado de guardar as entradas da alma. Elas ditam quem nós somos. Nós somos a somatória das pessoas com quem a gente mais convive. E com quem você convive? Quais são as 5 pessoas com quem você mais convive? Essas pessoas que estão te deixando um bom exemplo? Elas são boas pessoas ou essas 5 pessoas, infelizmente, só têm te trazido problemas? Então, tudo isso influi na vida que eu tenho, no resultado das coisas que eu faço e, consequentemente, na culpa que eu vou colocar em Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas qual é o grande objetivo do diabo? É apenas me dizer assim, nossa, olha o que Deus fez por você? Apenas fazer você duvidar de Deus? Não. Te afastar totalmente de Deus. Te levar para longe de Deus. Fazer você achar que você é a vítima, que Deus é o ruim. E que Deus não vê a sua dor e o seu sofrimento. E por isso Deus está fazendo isso. Onde já se viu Deus fazer isso com uma pessoa como você, tão perfeita?
Nossa, você é muito perfeita. Você é muito perfeito. Você é cristão, você guarda o sábado, você devolve o dízimo, você faz ação boa para os pobres, você não abre a boca para xingar. Você é perfeita. E nessa perfeição toda, será que você não vê que Deus é o errado? Eu estou falando isso para você porque foi isso que eu ouvi. Naquele período de grande provação, uma pessoa chegou para mim, uma pessoa muito querida, cristã, adventista do sétimo dia, da mesma fé que eu. E ela chegou aqui na minha casa e ela falou assim para mim: Sueli, eu não entendo por que que Deus permite essas coisas na vida de vocês. Vocês fazem tudo tão certinho. Naquele dia, nossa, aquele dia foi um dos piores dias da minha vida no que diz respeito à vida em comunidade. Porque eu olhei aquela frase daquela irmã, muito querida, hoje ela já descansa no Senhor, mas ela falou: vocês fazem tudo tão certinho, onde está Deus? Aí eu falei: Senhor, meu Deus. Depois que ela foi embora, eu caí de joelhos e falei: Senhor, a minha vida está servindo para isso. A minha vida está servindo para as pessoas olharem que o Senhor é ruim e eu sou boa. Que o Senhor judia de mim. Falei: Senhor, de forma alguma, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero que ninguém venha olhar para mim e dizer: nossa, como Deus é ruim que não abençoa essa pessoa. Queridos, a minha justiça estava sobressaindo. O meu sofrimento estava servindo para mostrar para as pessoas que Deus era ruim. Não é isso que eu quero para mim. Porque se você estiver num patamar em que as pessoas têm tanta pena de você, a ponto de dizer: nossa, onde está Deus que não vê sua dor? Então Deus ficou em um patamar muito abaixo. E quando eu olhei aquilo, eu falei: não, 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 não. E olha que eu não estava ali me queixando. Eu nunca fui de me queixar de nenhum problema meu para ninguém. Aliás, eu não abro meus problemas para ninguém. Para ninguém. Nós temos aqui em casa o seguinte costume: nós oramos entre nós. E não estou dizendo com isso que você não deva levar o seu pedido, não é disso. Nós estamos aqui num grupo unânime de oração. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que saem falando o seu problema para todo mundo. E não era esse o motivo que aquela mulher estava me falando aquilo. É porque o diabo estava falando através dela: olha só o que nós estamos conseguindo juntos. Que a sua situação se torne um problema. A minha provação, ou a minha dificuldade, ou aquilo que eu acarretei por minha culpa, não pode se tornar um problema para o meu Deus. Um problema que eu leve contra o nome de Deus. Eu devo viver para exaltar o nome de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago vem dizendo: olha, na hora da provação, seja inteligente. Entenda o que está acontecendo. Para que você possa superar isso e não ser uma vergonha e não envergonhar o nome de Deus, mas que você seja a pessoa que supera isso e que vive isso, que vive uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer é: existe solução? Existe. Qual é a solução? Eu aprender quem é Deus. Quando eu conheço Deus, e isso apenas através de uma convivência com Ele, é que eu consigo descobrir o que eu estou fazendo da minha vida e o que Deus não está conseguindo fazer com a minha vida. Porque quem está atrapalhando Deus sou eu. Mas e as verdadeiras provações? As verdadeiras provações vêm sim. Só que tem um detalhe: elas vêm e vão. E cada uma delas vem muitas vezes mais forte do que a outra. E Deus permite muitas vezes. Por quê? Porque eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso crescer emocionalmente. Eu preciso crescer financeiramente. Eu preciso crescer inteligentemente para que eu possa continuar sendo uma bênção. Então, as provações vêm e vão, e nós vamos superando, e cada uma vai nos fazendo mais forte para a próxima, porque sim, vai ter a próxima.
Nem isso aí você nem discuta. Vai ter a próxima aprovação. E quando vier a próxima, você já está mais protegido, a casca já está um pouco mais dura para você aguentar a próxima. E depois a próxima. E assim a gente vai indo, não de provação em provação. Não, esquece isso. Mas de fé em fé. Superando as provas, aumentando a fé, superando as provas, aumentando a fé, até que ele venha. E quando ele vier, ele vai nos dar o galardão, o justo galardão. Então, que Deus nos ajude a termos o discernimento espiritual do qual o apóstolo Paulo fala. Quando vocês vieram para a fé, vocês eram bebezinhos, vocês tomavam mingau. Agora não, agora você já come alimento sólido. Se já come alimento sólido, então você já tem mais resistência. Mas também de quem tem mais resistência é exigido mais domínio próprio. É exigido mais consciência. Para que quando você passe por situações, você saiba reconhecer o que é provação e o que são decisão, resultado das minhas escolhas. E isso vai nos fazendo ser mais sábios para tomar novas decisões. Uma que nós tomamos é sociedade com pessoas que não são cristãs, nunca mais. Nós aprendemos isso. E aprendemos muitas outras coisas que hoje a gente põe em prática. Mas nós tivemos que viver aquele período. Um período que até parecia que Deus não estava conosco. Ele estava, ele nunca deixa de estar. Somos nós que muitas vezes nos afastamos. Então vamos buscar o amor e o poder de Deus hoje, enquanto podemos achar. Avalie sua vida. Tire dali tudo aquilo que é você que está escolhendo errado e faça novas escolhas. E peça a Deus que te livre dos problemas. Sim, porque Ele está aqui para nos livrar. Mas com certeza uma vida com escolhas mais inteligentes, com decisões mais nobres, vai nos fazer ter uma vida mais digna e mais tranquila nesse mundo que é um caos, né? Que nós sejamos o bálsamo para as pessoas e não simplesmente a continuidade de problemas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, é o meu desejo e a minha oração por todos nós. Amém.